Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal! Hoje vamos explorar as histórias que fazem o cabelo arrepiar e o coração acelerar. Relatos de assombrações, aparições inexplicáveis e mistérios que o povo da roça vive contando. Já ouviu alguma dessas histórias? Então, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha embarcar nesse mundo de mistério e sobrenatural comigo. Vamos começar. O Canto da Coruja. Em uma pequena vila no interior do Brasil, cercada por vastos campos e florestas densas, havia uma história que todos conheciam, mas poucos queriam acreditar. Era a lenda do Canto da Coruja, um mistério que ninguém ousava desafiar. Diziam que durante as noites mais escuras, a coruja não apenas cantava, ela chamava as almas dos perdidos, e aqueles que a ouviam não voltavam. A história tinha começado muitos anos antes, quando um homem chamado Zé da Serra desapareceu misteriosamente. Zé era um homem simples, com poucos amigos, mas com um coração bom e forte. Ele morava sozinho em uma cabana no meio da floresta, afastado da vila. Os moradores diziam que ele gostava de caçar durante o dia, e à noite costumava se perder nas trilhas do mato, contemplando o céu estrelado. Certa noite, Zé saiu como de costume, com sua espingarda e um saco de provisões, prometendo voltar antes do amanhecer. Mas essa noite foi diferente. Ele nunca mais voltou. Os moradores procuraram por ele, vasculharam os campos e as trilhas, mas não encontraram nenhum vestígio, exceto por um único som. No alto de uma árvore, no limite da floresta, uma coruja havia começado a cantar, seu canto estridente ecoando por toda a noite. Era um som agudo, melancólico, que parecia invadir a alma e arrepiar a espinha. Os mais velhos logo sabiam o que aquilo significava. A coruja era o guardião das almas perdidas, e seu canto não era uma simples melodia, era um chamado para o além. A história do desaparecimento de Zé da Serra se espalhou rapidamente, mas, como acontece com muitas lendas, o tempo foi diluindo o medo. Vários meses depois, o jovem Joaquim, um morador da vila, decidiu que ia provar que tudo aquilo não passava de uma história de velho. Joaquim sempre foi cético, alguém que não acreditava em assombrações ou superstições. Certa noite, após ouvir os mais velhos falarem do desaparecimento de Zé e da lenda da coruja, ele desafiou os amigos. Eu vou até o mato. Vou ficar lá até ouvir essa tal coruja e vou ver se esse canto tem algum poder, disse ele com um sorriso confiante. Os amigos tentaram dissuadi-lo, contando os relatos assustadores de quem já ouvira a coruja, mas Joaquim não ouviu. Armado com uma lanterna e coragem de sobra, ele partiu para a floresta, decidido a desmentir as histórias. À medida que caminhava mais e mais para o interior da floresta, as sombras pareciam se estender, engolindo a luz da sua lanterna. Os sons da noite começaram a ficar mais intensos. O farfalhar das folhas, o cantar dos grilos, o eco de pequenos animais se movendo entre as árvores. Mas no fundo, o medo de Joaquim ainda estava distante. Ele acreditava que era tudo apenas imaginação, até que no meio da noite ele ouviu o som que ele tanto duvidava. O canto da coruja. Era um som baixo, abafado, mas crescente, como se a coruja estivesse se aproximando, a cada nota mais forte, mais perto. Joaquim parou e olhou ao redor. Nada. A escuridão parecia engolir tudo à sua volta. Ele tentou acender a lanterna, mas a luz vacilou e apagou. O canto se intensificou. Era como um lamento, uma melodia triste e arrastada, que parecia cortar o silêncio da floresta. Joaquim, agora em pânico, começou a caminhar mais rápido, mas à medida que se movia, o canto parecia segui-lo, ficando mais próximo, mais perturbador. Ele olhou para o alto e, entre as copas das árvores, viu uma grande coruja, com olhos brilhantes como fogo, observando-o. Ela estava quieta, parada, apenas cantando, mas de uma maneira tão profunda que parecia chamar por ele. Foi nesse momento que Joaquim sentiu o arrepio correr por sua espinha. Ele sabia que algo estava errado. Com o coração batendo forte, ele tentou fugir, mas a coruja, com seu canto hipnotizante, parecia ter o poder de prender seus movimentos. Joaquim sentiu-se fraco, como se estivesse sendo puxado por um fio invisível. A cada passo que dava para longe da árvore, o canto aumentava, até se tornar uma espécie de grito. O destino de Joaquim. Na manhã seguinte, os amigos de Joaquim começaram a se preocupar. Ele não voltou para casa, e ninguém sabia onde ele estava. Quando a vila soube do desaparecimento,
Alguns ainda lembravam da história de Zé da Serra e da Coruja. Então, um grupo de homens corajosos se aventurou até a floresta para procurar Joaquim. E ao encontrarem a velha árvore onde ele havia sido visto pela última vez, algo estranho os aguardava. Não havia vestígios de Joaquim, exceto por um único som que ecoava da árvore, o canto da coruja, agora mais forte do que nunca. Eles chamaram seu nome, mas não houve resposta. E quando olharam para o alto, a coruja já não estava mais lá. Apenas o eco de seu canto, como uma saudade distante, pairava no ar. Até hoje, a lenda do canto da coruja é contada nas noites escuras da vila. E, embora a floresta tenha engolido muitos que tentaram desafiá-la, as histórias continuam. O que aconteceu com Joaquim? Muitos dizem que ele se perdeu na floresta, levado pela coruja, e que sua alma agora canta com ela, chamando os próximos a se perderem. Outros acreditam que ele está em algum lugar, em um lugar entre a vida e a morte, preso ao som da coruja, perdido para sempre. Quando a noite está mais escura e a floresta está em silêncio, pode-se ouvir, ao longe, o lamento da coruja, como um convite. E quem ousar se aproximar do som, pode ser o próximo a responder ao seu chamado. E você, se estivesse sozinho na floresta, à noite, e ouvisse o canto da coruja, você resistiria ao chamado? Ou, como Joaquim, cederia à curiosidade e se perderia para sempre? A mula sem cabeça apareceu em uma pequena cidade do interior, onde a vida ainda seguia o ritmo lento das antigas tradições, e o medo do desconhecido se escondia nas sombras das árvores. Circulava uma história que, apesar de ser contada há décadas, nunca deixava de arrepiar quem a ouvia. A lenda da mula sem cabeça era um daqueles relatos que, mesmo com o passar dos anos, nunca perdia a força. Ela falava sobre uma criatura amaldiçoada, uma mulher transformada em um ser de pavor, cuja presença assombrava as noites, deixando rastros de fogo e desespero por onde passava. Mas o que poucos sabiam, e o que ninguém ousava questionar, era que o avô de José, um homem idoso e respeitado na cidade, jurava de pés juntos ter visto a mula sem cabeça com seus próprios olhos. A história da mula sem cabeça remonta aos tempos antigos, quando a sociedade rural era rígida e as famílias viviam sob o peso da moralidade religiosa. Conta-se que, muitos anos atrás, uma mulher chamada Maria da Luz foi vítima de uma terrível injustiça. Maria era filha de um fazendeiro rico, mas apaixonou-se por um homem simples e trabalhador, que morava na periferia da cidade. Seu pai, muito severo, proibiu a união, e Maria, desesperada e traída pelo próprio sangue, fez algo impensável. Ela fugiu com um amado, mas a felicidade foi breve. O que ninguém sabia era que o rapaz de quem ela gostava não passava de um impostor, e depois de algumas semanas, Maria descobriu que ele tinha intenções muito mais sombrias. Sentindo-se enganada e desiludida, ela tentou voltar para casa, mas foi capturada pelo próprio pai. Como punição, ela foi condenada a ser transformada em uma criatura mítica e amaldiçoada, sem cabeça, correndo pelas noites e espalhando o medo por onde passava. A história diz que, a cada noite, a mula sem cabeça sai de seu esconderijo na floresta, solta fogo pelas narinas e berra de dor. Sua busca é sempre a mesma: capturar almas perdidas como a sua e arrastá-las para o inferno, onde ela será condenada por toda a eternidade. O avô de José, um homem de olhar profundo e voz rouca, era conhecido por ser um grande contador de histórias. A cada reunião de família, ele sempre tinha um conto assustador para compartilhar, especialmente quando o tema era a mula sem cabeça. Uma noite, durante um dos muitos jantares ao redor do fogo, José, já adulto, pediu ao avô que contasse novamente a história que ele mais temia. Avô, o que aconteceu naquela noite em que você viu a mula sem cabeça? O velho suspirou fundo, olhou pela janela, como se visse o passado se materializando em sua frente, e começou a falar. Ah, meu neto, eu nunca vou me esquecer. Isso foi há muitos anos. Eu tinha apenas 16 anos, e naquela época, meu pai me mandou cortar lenha na mata. Era uma tarefa que eu já havia feito 1000 vezes, mas naquela noite, o ar estava diferente, pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu estava no meio da floresta, quando ouvi um som estranho. Não era o cantar dos grilos ou o farfalhar das folhas. Era como o barulho de algo se arrastando entre os arbustos. Não dei atenção de imediato, achando que poderia ser um animal, mas então, o vento parou. Tudo ficou em silêncio absoluto.
A minha lanterna tremia nas minhas mãos. Foi quando eu ouvi um relincho profundo e animal, mas com algo mais, algo sobrenatural. Eu olhei para a estrada de terra que eu havia acabado de percorrer. Não havia ninguém, mas o som continuava, mais perto agora, mais grave e ameaçador. Eu comecei a andar em direção ao barulho, tentando não demonstrar medo, e foi então que eu a vi. Eu não a vi como alguém vê um ser humano, não. Foi como se ela saísse das sombras. Era uma mula, mas não qualquer mula. O corpo, enorme e musculoso, estava sem cabeça. De onde deveria ser o pescoço, saíam chamas. O fogo subia como uma onda, iluminando a noite, mas não queimava nada. E a criatura avançava, com passos pesados, soltando um grito rouco e aterrorizante, como se estivesse carregando toda a dor do mundo. José, seu neto, estava em silêncio, mas seus olhos estavam arregalados de medo e curiosidade. "O que aconteceu depois, avô?" perguntou quase sem voz. Eu corri. Eu corri como nunca tinha corrido na minha vida. O meu corpo não respondia, mas eu sabia que, se não fugisse, aquela coisa me pegaria. Não sei quanto tempo corri, mas quando olhei para trás, a mula já não estava mais ali. O fogo desapareceu e o silêncio voltou. Eu cheguei em casa sem fôlego, mas sem um arranhão. Desde aquele dia, nunca mais pisei naquela parte da mata. E sempre que alguém me fala sobre a mula, eu digo, não se atreva a ir até lá à noite. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite. Muitos dizem que o avô de José teve apenas um pesadelo, mas a intensidade com que ele contava a história fazia os mais céticos duvidarem de suas próprias certezas. A mula sem cabeça, dizem, é uma manifestação do medo e do sofrimento. Uma criatura que percorre os campos solitária e furiosa, condenada a uma vida sem paz. A verdade é que, sempre que alguém tenta ir até a mata onde o avô de José viu a criatura, algo estranho acontece. O clima muda abruptamente. Uma sensação de pavor toma conta. E, se a noite for escura o suficiente, pode-se ouvir o som de cascos batendo no chão, seguido pelo relincho. E então, um fogo aparece à distância. Alguns mais corajosos tentaram, mas ninguém voltou para contar o que viu. A mula continua sendo uma presença temida nas histórias da região. E muitos acreditam que a criatura ainda anda nas noites mais escuras, à espera de alguém que ouse desafiar o seu caminho. E você? Se estivesse em um campo solitário e de repente visse fogo surgindo do nada, você tentaria ver o que é? Ou fugiria para sempre? Afinal, quem ouve o grito da mula sem cabeça nunca mais volta inteiro. O grito na estrada de terra. A vida no interior do Brasil é cheia de mistérios e histórias que são passadas de geração em geração. Muitas dessas lendas são contadas entre as paredes de casas simples, nas esquinas das praças e, claro, nas estradas empoeiradas que cortam o coração do país. Uma dessas histórias envolve os caminhoneiros, homens fortes e experientes, que atravessam as estradas solitárias e desertas durante a noite, muitas vezes sozinhos, enfrentando o silêncio pesado das vastas paisagens rurais. Eles falam de uma experiência que, até hoje, assombra aqueles que se atrevem a viajar por aquelas estradas de terra, especialmente à noite, quando a escuridão parece consumir tudo ao redor. A história é simples, mas cheia de medo, e a verdade por trás dela, ninguém nunca soube explicar. Era uma noite quente de verão quando João, um caminhoneiro experiente, começou sua jornada de volta para casa. Ele havia carregado uma grande carga de frutas e estava ansioso para descansar depois de um longo dia de viagem. A estrada que ele estava percorrendo era uma daquelas estradas de terra que se perdem no meio do mato, com poucos habitantes ao longo do caminho e nenhuma iluminação, exceto pelas faróis do caminhão. Era cerca de 1h da manhã e o silêncio da estrada era absoluto. João estava acostumado a essa solidão, já que passava noites inteiras dirigindo sem ver outra alma. O som do motor do caminhão e o farol iluminando a estrada à frente eram as únicas coisas que quebravam o silêncio. Mas então, algo estranho aconteceu. Ele passou por uma curva apertada, onde a estrada se estreitava e o mato tomava conta das laterais. Foi nesse momento que ele escutou algo que não conseguiu identificar. Primeiro, foi um som abafado, algo como um grito distante, mas não um grito comum. O som parecia vir do fundo do mato, algo que cortava o silêncio da noite de maneira abrupta, como se alguém estivesse desesperado. João parou o caminhão, o coração acelerado. Ele olhou para os lados, mas não havia nada à vista. O mato estava denso e escuro,
e a única coisa que ele conseguia ouvir era o som do vento passando pelas árvores. Deve ser o cansaço, pensou, tentando se convencer de que seu cérebro estava pregando peças. Ele colocou o caminhão em marcha novamente, mas, ao acelerar, o grito voltou. Dessa vez, mais forte e mais claro. Era um grito humano, mas com algo estranho. Era como se alguém estivesse em grande sofrimento, mas ao mesmo tempo, com um tom sobrenatural, como se o som não fosse feito por um ser humano de verdade. Aquela sensação de frieza tomou conta de João. Ele sabia que as histórias sobre a estrada de terra existiam, mas ele nunca acreditou nelas. Contudo, algo naquela noite estava diferente. Ele olhou no retrovisor e, por um instante, achou que tinha visto uma sombra atravessar a estrada, algo que ele não conseguiu entender. A história que os caminhoneiros contam sobre o grito na estrada de terra é de alguém que, muitos anos atrás, perdeu a vida em circunstâncias misteriosas naquela mesma estrada. O que dizem é que, em uma noite chuvosa e densa, uma mulher foi assassinada enquanto viajava sozinha, sem que ninguém percebesse. Seu corpo foi encontrado dias depois, mas a causa de sua morte nunca foi esclarecida. As versões da lenda variam, mas todas concordam que o espírito dessa mulher nunca descansou. Ela vaga pela estrada em busca de alguém que possa ouvi-la, alguém que possa entender sua dor e ajudá-la a encontrar a paz. Durante as noites, o seu grito ecoa entre as árvores, desesperado e profundo, como um chamado de socorro. Quem escuta o grito sente como se fosse atraído por uma força invisível, e muitos dizem que quem não prestar atenção acaba perdendo a direção ou até mesmo se perdendo na estrada. O mais assustador, porém, é que alguns caminhoneiros afirmam que, depois de ouvir o grito, sentem-se seguidos. Quando olham para os retrovisores, veem olhos brilhantes na escuridão, ou até sombras fugazes que se movem rapidamente, como se estivessem acompanhando o caminhão. Renan, outro caminhoneiro da região, teve uma experiência semelhante em uma noite especialmente escura. Ele estava dirigindo seu caminhão em uma estrada que ele conhecia bem, quando, de repente, um grito rasgou o silêncio da noite. Era um grito longo, agudo e cheio de dor. Ele tentou ignorá-lo, mas o som parecia ficar mais e mais próximo, como se alguém estivesse se aproximando de seu caminhão. Ele parou rapidamente e apagou os faróis. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da estrada. Mas então, o grito retornou, mais perto do que nunca. Renan sentiu uma pressão no peito, como se estivesse sendo observado por algo invisível. De repente, a janela do caminhão começou a bater levemente, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Ele abriu a porta e saiu do caminhão, com o coração disparado. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. O único som era o do vento e do grito, que parecia vir diretamente de dentro da mata. Renan correu para o caminhão, entrou rapidamente e ligou o motor. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele sentia profundamente que algo estava errado. Enquanto dirigia em alta velocidade pela estrada, o grito parecia segui-lo. Cada curva que ele fazia, o som ficava mais forte. Quando ele finalmente conseguiu sair da estrada de terra e chegar a uma estrada asfaltada, o som desapareceu. O silêncio foi total, mas o medo e a sensação de estar sendo perseguido nunca o abandonaram. Os caminhoneiros dizem que, desde aquele dia, nunca mais passaram por aquela estrada de terra sozinhos à noite. Aqueles que ainda se arriscam a fazê-lo falam sobre o grito, o som agudo e cheio de desespero que os acompanha nas madrugadas. Os mais antigos afirmam que o espírito da mulher continua buscando justiça ou paz, mas ainda ninguém soube dizer se isso é verdade ou apenas mais uma história de terror para assustar os novatos. O que se sabe é que, quando a noite está mais escura e o vento começa a soprar mais forte, alguns dizem que o grito pode ser ouvido novamente. E a pergunta permanece: quem será essa alma perdida? E por que ela grita na escuridão da estrada de terra? Você já ouviu? Se um dia você estiver viajando por uma estrada de terra deserta à noite, prestes a virar uma curva apertada e ouvir um grito distante, você sabe o que fazer? Parar e procurar? Ou seguir em frente com o coração batendo rápido e a sensação de que algo está te seguindo? Algumas lendas não precisam de explicação. Às vezes, o medo é a própria resposta. O mistério da noiva que nunca casou. Nas vilas pequenas, onde os boatos se espalham rapidamente e o medo daquilo que não se pode ver é grande, existe uma história que, até hoje,
É sussurrada nas esquinas e nos bancos das igrejas. Fala-se de uma noiva abandonada que, no dia mais importante de sua vida, foi deixada à própria sorte, e desde então tem vagado pelas noites solitárias, esperando por um noivo que nunca mais apareceu. Essa é a história da noiva que nunca casou. Uma lenda que, apesar de ser contada há várias gerações, nunca deixou de assustar aqueles que ousam se aventurar perto da velha igreja da cidade. Era uma vez, em uma pequena vila do interior, uma jovem chamada Isabel. Ela era conhecida por sua beleza e sua bondade, mas também por seu amor puro e sincero. Isabel tinha um noivo, Felipe, um rapaz da mesma cidade. Eles haviam se prometido amor eterno, e os preparativos para o casamento estavam a todo vapor. A data estava marcada para uma tarde de primavera, uma cerimônia que todos na vila esperavam com grande expectativa. O dia do casamento chegou, e a igreja estava decorada, com flores brancas e o cheiro suave do jardim invadindo o espaço. O vestido de Isabel estava pronto, brilhante como a lua, e todos os convidados já estavam acomodados, ansiosos pela chegada da noiva. Porém, Felipe nunca apareceu. A noiva, com o coração batido e as lágrimas nos olhos, esperou até o último minuto. O relógio da igreja parecia zombar da sua dor, marcando o passar dos minutos como se a espera fosse uma eternidade. Mas nada aconteceu. Nenhum sinal de Felipe. As horas passaram, e ela continuava ali, no altar, com o vestido de noiva intacto, esperando por alguém que não iria mais aparecer. Desesperada e em choque, Isabel correu até a porta da igreja. Olhou para a estrada que levava à sua casa, mas Felipe não estava em lugar nenhum. Ela ficou ali, sozinha, com o vento gelado batendo em seu rosto, como se a própria natureza chorasse por ela. A dor da rejeição foi tão grande que, naquele momento, o coração de Isabel simplesmente partiu. Após o ocorrido, as pessoas da vila tentaram consolar Isabel, mas ela se recusava a deixar a igreja. Nos dias seguintes, diziam que ela continuava a ir até lá, vestindo seu vasto vestido branco, com os cabelos longos e desgrenhados, e o olhar perdido, esperando por Felipe. Nada mais importava para ela. A dor de ser abandonada no altar a havia consumido de tal forma que a sua alma parecia ter ficado presa ali, naquele lugar onde deveria ter sido o seu maior dia de felicidade. Aos poucos, a igreja foi ficando vazia. As pessoas falavam sobre Isabel, mas ninguém mais a viu. Até que certo dia, quando uma jovem se aproximou da igreja à noite, sentiu um calafrio estranho. Ela olhou para a entrada e, no limiar da porta, viu uma silhueta feminina. Uma jovem, vestida de noiva, com um véu sujo, com os olhos opacos e um sorriso triste. A jovem desapareceu na escuridão, sem dizer uma palavra. Dizem que, naquela noite, quem a viu foi a última pessoa a entrar na igreja. A lenda se espalhou pela vila, e logo se falava que a noiva abandonada ainda vagava pela igreja, esperando seu noivo, que nunca viria, sempre à noite, sempre vestida de branco, sempre com a mesma expressão de tristeza e solidão. Alguns dizem que, quem a vê, tem o destino marcado, como se a alma de Isabel procurasse consolo naqueles que se atreviam a cruzar a sua trajetória. Muitos anos se passaram, mas a história da noiva que nunca casou ainda era contada pelos moradores da cidade. Certa noite, a jovem Luísa, uma garota curiosa e destemida, ouviu a história de sua avó sobre Isabel e ficou fascinada. Luísa era cética, não acreditava em fantasmas ou aparições, e estava decidida a ir até a igreja e ver por si mesma. "Eu não acredito nisso, vó. Deve ser apenas uma história para assustar crianças", disse Luísa, rindo da ideia. Mas a avó, com o olhar preocupado, tentou alertá-la. "Cuidado, minha filha. Eles dizem que quem vai até lá à noite nunca volta igual. A dor da noiva ainda ronda aquele lugar." Luísa riu e ignorou os avisos. Ela esperou até a meia-noite e, armada com sua coragem e lanternas, se dirigiu até a velha igreja. Ao chegar, o vento estava forte e a lua cheia iluminava o cenário com uma luz fria. Ela entrou, sentindo uma estranha sensação de que algo estava errado. Dentro da igreja, o silêncio era absoluto. Não havia ninguém ali. O altar estava intacto, as cadeiras vazias, e a única coisa que Luísa ouviu foi o eco de seus próprios passos nas paredes de pedra. Ela se aproximou da frente da igreja, onde Isabel deveria ter estado.
O relógio na parede parecia marcar o tempo, mas de repente, os ponteiros começaram a girar rapidamente, como se algo estivesse interferindo na passagem dos minutos. Luísa, intrigada e, de certa forma, assustando-se com a atmosfera densa, continuou a explorar a igreja. Foi quando ela olhou para o fundo do corredor e, pela última vez, sentiu o peso de um olhar. À luz da lanterna, ela viu uma figura vestida de noiva, com os cabelos desfeitos, os olhos sem brilho e uma expressão de sofrimento eterno. A figura estava imóvel, olhando fixamente para Luísa. Luísa tentou se aproximar, mas o ar parecia gelar em torno dela. A figura não se moveu, mas o vento que entrou pela porta aberta se intensificou, e de repente, Luísa ouviu uma voz suave, quase inaudível, sussurrando: "Por que você me abandonou, Felipe?" Com o coração disparado, Luísa correu para fora da igreja, deixando para trás o sussurro eterno da noiva. Quando ela finalmente olhou para trás, a figura de Isabel desapareceu na escuridão, como se o próprio vento a tivesse levado. O que Luísa sentiu naquela noite, ninguém pode explicar, mas ela sabia que o espírito de Isabel ainda aguardava pelo seu noivo. Dizem que, em noites de lua cheia, quem passar pela velha igreja ainda poderá ver a figura fantasmagórica da noiva que nunca casou, esperando na porta, com o vestido branco esvoaçando ao vento. E quem se atrever a ficar muito tempo por lá, pode sentir o frio da alma perdida, que aguarda, em silêncio, a chegada de Felipe, aquele que nunca mais virá. E você, já ouviu histórias como essa? Se tivesse que passar por uma igreja assim à noite, conseguiria resistir ao medo ou sairia correndo? Afinal, algumas lendas nunca deixam de ser verdadeiras. A cruz, que nunca some. Em muitas partes do interior do Brasil, há uma história que circula entre os moradores das pequenas cidades e vilarejos. É a lenda de uma cruz misteriosa que, dizem, aparece sempre no mesmo lugar. Não importa o quanto tentem removê-la, ela sempre volta. E, de alguma forma, sua presença parece trazer algo sobrenatural que assombra aqueles que se atrevem a lidar com ela. A história começa em uma cidade pequena, onde a religiosidade e a vida simples eram os pilares da comunidade. No entanto, desde que uma estranha cruz apareceu no centro da cidade, tudo mudou. Ninguém sabe ao certo como ou por que ela surgiu ali, mas sua história, marcada por mistérios e acontecimentos inexplicáveis, tem sido passada de geração em geração. Tudo começou há muitos anos, em uma pequena cidade encravada no interior do Brasil. Durante uma noite particularmente fria de outubro, uma cruz de madeira apareceu no centro da praça principal da cidade. Ela estava imensa, cravada no chão, com a base sólida e a madeira escura, como se tivesse sido ali há séculos. Não havia nenhum vestígio de construção, e ninguém sabia de onde ela viera. A cruz parecia simples à primeira vista, mas havia algo estranho nela. Os moradores que passavam por ali sentiam uma pressão no ar, como se algo invisível estivesse observando-os. Alguns diziam que, quando olhavam para a cruz por muito tempo, uma sensação de frio percorria suas espinhas, e outros afirmavam ouvir sussurros ao vento perto da cruz, como se almas perdidas estivessem tentando se comunicar. O mais perturbador, no entanto, não era a cruz em si, mas o fato de que ninguém sabia quem a havia colocado lá, e ninguém soubera como ela apareceu. Era como se tivesse surgido do nada. Logo, a cruz se tornou um símbolo de mistério e medo para a cidade. Alguns moradores começaram a acreditar que ela estava assombrada, e uma história começou a se espalhar de boca em boca. Quem tentasse remover a cruz ou destruí-la enfrentaria consequências terríveis. Mas, como era de se esperar, o medo e a curiosidade foram mais fortes. Alguns dos homens mais corajosos da cidade, cientes da lenda, decidiram que a única maneira de se livrar de tudo aquilo era retirar a cruz. Eles se reuniram em uma noite sem lua, armados com machados e serras, prontos para cortar a madeira e destruir o que consideravam um símbolo do mal. Quando chegaram à praça, encontraram a cruz ainda lá, como se estivesse aguardando por eles. Eles a cercaram, pegaram suas ferramentas e começaram a cortar a base de madeira. Mas à medida que avançavam, algo estranho aconteceu. A madeira, ao invés de ceder facilmente, parecia resistir com uma força sobrenatural. Era como se a cruz estivesse viva, reagindo à tentativa de remoção. Com muito esforço, finalmente conseguiram cortar a base da cruz,
e ela começou a tombar para o lado. Mas antes que ela caísse completamente, houve um estrondo ensurdecedor, e a cruz se ergueu novamente, voltando ao seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Os homens ficaram em choque. Tentaram novamente, mas o mesmo aconteceu. Toda vez que tentavam remover a cruz, ela voltava ao ponto original, firme e intacta. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar para aqueles que se atreveram a desafiar o poder da cruz. Aqueles homens, que antes eram respeitados na comunidade, começaram a sofrer eventos estranhos e inexplicáveis. Um deles foi dominado por um desespero inexplicável, perdendo todo o seu vigor e coragem, tornando-se um homem envelhecido e doente, apesar de sua juventude. Outros sofreram pesadelos todas as noites, e seus corpos começaram a murchar, como se estivessem sendo consumidos por uma força invisível. Dizem que após a tentativa de destruir a cruz, algumas pessoas começaram a ouvir vozes ao longe em plena noite, vindas do centro da praça, onde a cruz estava, e que não podiam ser explicadas. Era como se algo ou alguém estivesse chamando para que voltassem àquele local. Outros falavam sobre a visão de sombras que se moviam à noite, com formas indistintas, sempre perto da cruz, observando a cidade. E não era só isso. Alguns moradores começaram a perceber que, a cada dia, a cruz ficava mais alta, como se estivesse crescendo. Embora parecesse uma ilusão, a sensação era tão forte que ninguém ousava se aproximar da cruz depois do anoitecer. Após vários eventos perturbadores, os moradores da cidade decidiram deixar a cruz em paz. Ninguém mais se atreveu a tentar removê-la. A cruz, com o passar dos anos, continuava ali, um ponto de mistério e uma presença assustadora. Algumas pessoas se afastaram da praça, enquanto outras começaram a evitá-la por completo, temendo que algo pior acontecesse. O tempo passou, e apesar de a cidade continuar sua rotina, a cruz permanecia lá, no centro da praça, como se fosse uma marca no coração da cidade. Aqueles que passavam perto dela sentiam um arrepio, e alguns diziam ouvir, nas noites de lua cheia, o som de passos pesados vindo debaixo da cruz, como se algo estivesse vigiando a cidade. Até hoje, ninguém sabe de onde a cruz veio, nem quem a colocou ali. Alguns acreditam que ela tenha sido deixada por um espírito, enquanto outros dizem que é um aviso de algo muito mais sinistro. O fato é que a cruz, ao contrário de qualquer outra, nunca some e sempre volta quando tentam removê-la. Hoje, a cruz é parte do mistério que cerca aquela cidade. Os moradores mais velhos falam dela com respeito e temor, enquanto os mais jovens, tomados pela curiosidade, às vezes se aventuram perto dela, mas rapidamente desistem ao sentir a sensação de algo sobrenatural no ar. E quem sabe, se algum dia você passar por aquela cidade, na calada da noite, você também poderá ver a cruz brilhando à luz da lua, permanecendo firme, como se tivesse sido colocada ali para sempre, sem explicação, mas com um propósito que ninguém jamais entenderá. E você? O que acha dessa história? Já ouviu falar de cruzes como essa? Seria possível que algo sobrenatural tenha o poder de resistir ao tempo e ao esforço humano para removê-lo? Ou será que há forças que, de alguma forma, permanecem além da compreensão humana? E aí, você já ouviu alguma dessas histórias? Ou conhece um caso assombroso que aconteceu na sua região? Conta aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Se você conseguir dormir essa noite,